quando eu penso em evolução, dentro no paradigma antigo, digamos, né, não sistêmico, não complexo, eu fico imaginando que existe uma ideia de que as coisas estão indo numa direção melhor, de alguma maneira, mais sofisticada, mais interessante, como se existisse como tu falou, né, essa ideia do mito, assim, de que existe uma força mítica, assim, por trás de que a gente está indo numa direção mais gloriosa, assim, né, mais interessante. E aí, quando a gente começa a pensar a partir da visão sistêmica, onde uma coisa está dentro da outra, e se ajuda mutuamente, e o que parece autointeresse não é, porque tem uma saúde mais complexa. Quando tu olha a partir desse lugar, eu fico com dificuldade de entender se existe essa coisa linear em direção a uma ideal, ou o que é que define, né? Porque a complexidade elegantemente ordenada é uma coisa que naturalmente a gente vai chegar, ou existe, é como essa pergunta, assim, para simplificar, existe uma involução, entende? A gente está sempre para frente, ou a gente vai para frente, para trás, entende? Essa foi a guerra nas ciências, assim, né? Assim, eu vou caricaturarizar a sua pergunta, mas é pela incapacidade de lidar com a sua pergunta que ou a gente explica o mundo em termos de a criação de um Deus teísta, ou de um princípio exclusivo, ou de um lado, ou então a gente explica o mundo como uma aleatoriedade absoluta, né? Acidental. E o que Dentro do budismo, essas são as visões de eternalismo e niilismo. Então. É isso. E o que a sua pergunta traz é, assim, um começo de resposta para a sua pergunta e é a essência, né, dessa perspectiva da evolução dos sistemas complexos a vida se auto-organiza, é a auto-organização, esses sistemas são auto-organizativos. E como eles são auto-organizativos, porque o que é a complexidade? Em síntese, complexidade quer dizer o quê? Não previsibilidade. A gente não tem uma causalidade linear, né? Como inteligência que rege o funcionamento dos sistemas complexos. Existe muitas possibilidades de causalidade, assim, retrocausalidades, né? Causalidades que acontecem em efeito dominó, efeito borboleta, causalidades mútuas, e propriedades emergentes, né? Então, assim, que acontecem, sabe-se lá por quê, sabe-se lá da onde, né? Que implica uma magia própria. O que a gente sabe é que existem alguns princípios que orientam os processos evolucionários e que só agora, nessas últimas décadas, a gente está começando a entender. Então, se a gente quer projetar para onde a gente quer que os sistemas complexos, e aí entendendo a humanidade, né, a civilização ocidental, enfim, o mundo é um sistema complexo. Se a gente quer influenciar, né, o curso do mundo, se a gente quer orientar para onde ele vai, a gente precisa entender como que os sistemas complexos funcionam. E aí, na medida que a gente começa a se familiarizar com esses princípios, a gente começa a criar condições de intervir nesse processo de auto-organização, honrando a auto-organização para conseguir planejar intervenções que tragam resultados desejáveis. O que está acontecendo é que, por a gente desconsiderar esses princípios, a gente projeta processos, né, e cria estruturas que são muito disfuncionais, né, porque são diferentes de como a natureza funciona. Mas o que a gente vê agora, e o Daniel Schmattenberg fala isso, o que a gente está vivendo enquanto mundo é um processo de aceleração de mudanças. Isso significa que tudo pode ser muito ruim e tudo pode ser muito bom, porque a evolução ela acontece depois eu vou falar sobre isso. Ela não acontece de forma em progressão geométrica, assim, ela não acontece em intervalos contínuos, né? Existem saltos evolucionários, então a gente vem como que criando as causas e condições e aí de repente, puf, né? Assim,
Por exemplo, o intervalo de tempo entre a emergência da consciência autorreflexiva da comunicação, da revolução cognitiva para a possibilidade do cérebro ancorar a consciência autorreflexiva, para o Homo sapiens sapiens configurar como Homo sapiens sapiens, para o desenvolvimento dos mamíferos, dos nossos ancestrais mais próximos, para o desenvolvimento da vida na Terra, para o surgimento das condições que propiciaram a vida na Terra. Cada vez o que vai acontecendo é que as últimas mudanças são muito mais próximas do que essas primeiras mudanças significativas, né? Então, o intervalo das mudanças ele diminui quanto mais mudanças significativas acontecem. E o que a gente está vendo é que muitas mudanças significativas estão acontecendo nesses saltos evolucionários. E aí o que acontece é que isso gera um grau tremendo de imprevisibilidade, que pode implicar em processos antievolutivos, no sentido de relacionamentos que são entrópicos, né? Criar estruturas e relacionamentos que não são sinérgicos, que comprometem a ordenação da complexidade e que inibem o desenvolvimento de propriedades emergentes. E o mundo está vivendo isso hoje, principalmente por conta... E aí tem algumas variáveis que agravam, né, essa aceleração de mudanças, tipo tecnologia, né? E a questão é como que a gente vai sempre, né? A questão é como que a gente vai o desenho, né? No final das contas, isso tudo é muito sobre design, né? A questão é qual que é o desenho que a gente vai usar para orientar a maneira como a gente se relaciona com isso. E essa também é uma mudança muito importante, assim, em vez de a gente olhar para as partes, né? Para as propriedades das partes, no pensamento sistêmico a gente quer olhar para os relacionamentos das partes. Então, as mudanças estão se acelerando. Existem algumas variáveis determinantes nesse processo de aceleração. A questão é como que a gente vai fazer essas variáveis se relacionarem entre si